Olá, tudo bem? Eu sou a Gisele Kader e hoje eu tô aqui em mais um Por Dentro do Consignado. Quadro esse onde nós vamos abordar temas importantes sobre o mundo do consignado. Tema esse que vai te ajudar a alcançar cada vez mais rápido os seus R$ 6.000 por mês em casa, trabalhando com empréstimo consignado. Papel e caneta na mão, vem comigo, que você não vai se arrepender. Olá, tudo bem? Hoje, mais um Por Dentro do Consignado. E hoje eu adoro falar sobre isso. Vamos tratar sobre algumas abordagens de vendas, algumas dicas, né? Algumas técnicas, algumas informações cruciais para sua abordagem ficar cada vez melhor. Né? Por mais que tenhamos experiência sobre diversas formas de atuar com o público, né? E com questões de vendas, nunca é demais, né? Pegar uma dica aqui e outra ali, juntar informações, né? Vindas de outros profissionais, né? Colocar aquilo dentro da nossa vivência, colocar o nosso jeito, a nossa identidade naquilo, que fica cada vez melhor. Você passa cada vez mais transparência, mais informação, mais segurança para o teu cliente. E isso com certeza vai ser convertido em maior número de vendas para você, que é o que importa, né? Porque afinal de contas, quem trabalha com vendas trabalha com público, trabalha esperando o retorno desse comissionamento, que é o que vai fazer diferença no seu orçamento, não tenho a menor dúvida disso, e, consequentemente, vai fazer com que o seu volume de vendas cresça e, logicamente, a sua rentabilidade aumente, né? Por isso, sempre que a gente trata sobre questões ligadas a técnicas de vendas, novas abordagens, trocando dicas, isso é muito legal para todo mundo que trabalha com vendas, eu não tenho a menor dúvida disso. E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos que são importantes e que às vezes você até já sabe, tá? Mas ao longo dos anos, ao longo do dia a dia, você acaba suprindo ali alguma coisa com uma outra informação, ou você deixa de mencionar frasezinhas importantes para simplesmente trabalhar de uma forma mais direta. E claro, gente, vai tudo de acordo com o cliente que você está atendendo. A gente sente o cliente, né? Quando a gente consegue ali trocar com ele aquelas primeiras palavras, aquelas primeiras informações, você já sente o cliente. Se é um cliente que gosta mais de conversar, se é um cliente mais sério, se é um cliente que fala menos, se é um cliente mais ouvinte. Então, você tem que ter esse feeling para sentir com quem você está falando e direcionar essa conversa de acordo com aquele feedback que às vezes até inconscientemente o teu cliente está te passando. Com isso, eu não tenho a menor dúvida de que você sempre vai acabar acertando. Ainda que você não feche naquele momento com aquele cliente, você vai ter lançado aquela semente e em algum momento ela vai gerar esse fruto para você. Então, pense sempre que nenhuma abordagem, nenhum contato, nenhuma troca, né, com o cliente é em vão, ainda que ele te diga não, tá? Então, sempre pode resultar de uma indicação, de um contato futuro, tá? É claro que você que atua no mundo das vendas, você sabe que existem os clientes que não querem ouvir, que não querem saber, né? Até a gente conseguir o nosso sim, muitos nãos aparecem nesse meio do caminho. E é justamente isso que faz dos vendedores, né, assim, os profissionais mais persistentes que existem. Porque se cada vendedor parasse no primeiro não que ouvisse, ou no segundo, às vezes até no terceiro, como seria, né?
É como eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, que são minhas alunas, o que eu sempre digo é: da mesma forma que existem dias ensolarados, existem os dias chuvosos, né? O que seria de nós se todos os dias fossem ensolarados, né? Tanto para a humanidade quanto, né, para os animais, fauna, flora, enfim. Precisa haver os dias chuvosos. E os dias chuvosos é o dia do não, né? É o dia que o cliente não quer ouvir você falar, que ele vai desligar o telefone sem mesmo ouvir o seu nome, que ele não vai querer saber, ainda que você tenha a solução para ele. Então, esses dias chuvosos também fazem parte do nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente às vezes acorda super, né, entusiasmado, feliz, contente, e tem dia que a gente acorda um pouco mais fechado, um pouco mais triste ou mais reflexivo. Enfim, nenhum dia é como o outro. Tem dia que você não vai vender. Tem dia que você vai vender compensando inclusive os dias que você não vendeu. Então você que trabalha com vendas já deve estar acostumado com isso. E se não está, tira uns minutinhos para refletir que isso faz parte do ciclo. É assim que acontece, né? Ninguém vive só de sims e nem só de nãos, né? E isso que faz a diferença, isso que torna você um excelente vendedor. Então, reflete sobre isso, que eu tenho certeza que isso vai fazer um impacto totalmente diferente no teu discurso, no teu atuar, no teu dia a dia. Às vezes essa chave é que vai fazer toda a diferença. Mas vamos lá? Então, é importante eu dizer para você que aquele trivial do olá, bom dia, boa tarde, né? Ele não pode faltar. Se você já está numa batida tão acelerada que o teu bom dia ou boa tarde ele é tão rápido que não espera nem a pessoa responder, às vezes é preciso dar uma desacelerada, né? Então, se apresentar, dizer quem você é, de onde você é, afinal de contas você vai trocar informações importantes com aquela pessoa e ela não está vendo o seu rosto se você está fazendo, por exemplo, um telemarketing ativo, né? Então, é importante para passar segurança. E aí seja sempre cordial, né? Quando você se apresenta, quando você fala o nome do cliente, olá, ou você trata Dona Maria, se você vê que é uma pessoa mais idosa, ou se não, trata direto pelo nome para criar uma aproximação maior, né? Mas sempre mantendo essa política do trivial, né? Daquele beabá que todo mundo sabe, que às vezes alguns acabam não fazendo, acredite. Acredite se você é um deles, né? E tá rindo agora. Então, isso não pode faltar, né? Às vezes você já dispara, Dona Maria, blá, 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 blá. Ou seja, às vezes é preciso dar aquela desacelerada, respirar, ouvir o cliente. Ah, Gisele, mas às vezes não dá tempo, a pessoa já, né, já desliga. Eu sei que existem momentos como esse e nós vamos falar sobre isso. Mas vamos manter aquele passo a passo, o padrão a princípio, que é aquela fórmula de bolo, receita de bolo que não sai errado, tá? Então sempre manter essas particularidades que são extremamente importantes, tá, gente? São mesmo. É legal quando alguém te chama pelo nome, tá? É bem legal, do que aquele quem tá falando, esquece, tá? Então, sempre procurar falar com o cliente pelo nome, tá? Legal, vamos lá. Outra coisa importante é você ter algum argumento, algum artifício para quebrar o gelo, tá? Normalmente no início de conversa a pessoa tá mais
travada, a pessoa tá mais, né, aquela coisa do prefiro observar primeiro, prefiro ouvir antes de falar qualquer coisa. Existem pessoas, logicamente, que são falantes, né? Mas tem outras que você precisa fazer aquele quebra-gelo. E esse quebra-gelo é bem importante. Às vezes pode ser com uma história, ou às vezes pode ser com olá Maria, tudo bem? Aqui é a Gisele. Como é que a senhora está? Como foi de Natal? Ou como tem sido nessa pandemia? A senhora está se preservando, tal, tal, tal? Alguma coisa que você abaixe a guarda faça com que o cliente baixe a guarda, né? Que exista essa trégua. Então você ali já consegue iniciar um diálogo, tá? Antes de simplesmente sair despejando informação em cima do cliente. Então, esse é o principal a fazer nesse primeiro momento, né? Perguntar se tá tudo bem, se a família tá bem, como estão as coisas, né? Falar um pouco, de repente, de você, do tipo, eu e minha família também estamos nos preservando, tivemos momentos difíceis, mas já estamos nos restabelecendo, estamos em segurança e tal. Então, esse quebra-gelo pode abrir portas para você. Isso é bem importante, bem legal, e muita gente às vezes tem pulado essas etapas, né? Se você puder, como eu disse há pouco, seguir ali o passo a passo da receita do bolo, aquela formulazinha matemática que no final das contas não tem erro, ótimo. É claro que, como eu falei, você vai sentir o cliente, em algum momento você vai ver que não vai dar para fazer isso, e aí você vai ter que ser sim mais objetivo, né? E ser mais já apresentar a proposta de pronto, porque você já viu que o cliente não é de conversa, né? Então tudo é de acordo com o seu feeling. O feeling do vendedor é muito importante e não pode ser ignorado. Acredite naquilo que você está sentindo, porque isso faz diferença. O que você sentir como feedback daquele cliente, não despreze, não ignore isso. Porque às vezes é isso que vai te dar o gancho para começar a proposta, para dar a segurança para o cliente que ele precisa para contratar com você. Ele está te conhecendo. Até ele de repente virar um cliente da sua carteira, todo cliente que hoje é cliente da minha carteira, um dia a gente teve esse momento mais, como é que eu vou dizer, difícil, né? De quebrar o gelo, de dar aquela trégua para poder conhecer um pouco mais o outro, tá? Então, um dia o resultado dessa semente que você está lançando vai vir. Ou, de repente, às vezes, naquele momento mesmo, no final daquela ligação mesmo, você já vai ver o resultado. Mas, então, sempre mantém esse quebra-gelo, para o cliente ver que ele não é só mais um ali, que é alguém que é importante, tá? Que você tá ali para apresentar soluções para ele, não só mais um número, né? Enfim, até porque às vezes a pessoa que está do outro lado da linha quer realmente alguém para conversar. E aí você chegou na hora certa, né? Vamos lá? Então sempre contar uma história, expor, né? O que está acontecendo, uma situação que você tenha atendido outro cliente, uma história. Eu atendi um cliente que também estava com um problema desse e tal. Então, você vai se apresentar, vai perguntar se o cliente está bem, vai ter aquela conversa inicial de quebrar o gelo, né? Quando você se apresentar, você já vai dizer quem você é e de onde você veio, de onde você trabalha, o que você faz, né? E aí, você vai dizer para ele a que veio, né? Que você trabalha com um empréstimo consignado, que você tem ali linhas de crédito disponível para ele, se ele não está precisando de algum valor para atender alguma necessidade dele ou de algum familiar, se ele tem alguma expectativa, se ele quer trocar de carro, reformar a casa,
né, dar algum presente, algum neto, alguém. Você vai trazer a necessidade daquela contratação, daquele valor, para a solução de um problema, realização de um sonho, né? Eu escuto muitos clientes falarem assim: não tô precisando, não quero empréstimo e tal. Só que quando você coloca esse empréstimo na posição de solucionador do problema dele, aí o negócio muda. Vários alunos meus já me contaram que no momento desse de resistência e de objeção, foi colocando essa contratação como solucionador do problema, é que o próprio cliente percebeu que aquilo para ele seria uma solução, né? E aí o cliente colocou: eu tô precisando mesmo, tô querendo quitar meu carro. E aí o meu aluno, que era o vendedor, falou: olha, o senhor sabia que se o senhor quitar o seu carro, o senhor tem um desconto, né, na sua financeira, o senhor consegue pagar com um valor menor e tal. Cara, aí o cliente despertou para aquela ideia. Ele falou: olha, é verdade, então simula para mim e tal, não sei o quê. Ou seja, ele conseguiu o sucesso naquela venda, o cliente ficou muito satisfeito, porque não era uma coisa que no início da conversa o cliente queria. Então o não já estava na cabeça e na boca desse cliente. Mas quando esse meu aluno entrou com esta alternativa, usando aquela contratação como solucionador de um problema, né, as luzes se acenderam, a venda saiu dos olhos. E é isso que eu tô falando para você. Quando você conversa com o cliente, sugere, né? Você não é simplesmente você vai ligar para ele e tirar um pedido, né? Ah, tá precisando de quanto? Tem tanto, a prestação é X, a parcela é Y, tantas vezes. Não é tirar um pedido. Afinal de contas, você tá vendendo dinheiro. Então, até para as pessoas que acham que não estão precisando de dinheiro, aquilo pode ser solução para alguma coisa. Às vezes não para ela, mas para algum parente. Né? Outros casos que nós vimos também ao longo dessa pandemia foi, por exemplo, uma avó contratou um empréstimo consignado para poder ajudar a fazer o capital de giro do negócio do neto, que estava prestes a fechar por causa da pandemia. E com aquilo, ela não precisava para ela. Mas quando o meu aluno apresentou a alternativa, o senhor não está precisando, algum parente, um filho, um neto, ajudar nos negócios, ajudar a solucionar algum problema, na hora ela, o meu neto está precisando de um capital de giro, o negócio dele, a pandemia. Começaram a conversar sobre as consequências da pandemia, que muitos negócios estavam quebrando e tal. Ou seja, uma solução surgiu através de uma ligação para ela despretensiosa. Então, é o que eu digo para você, sempre crie ali, busque atender a necessidade daquele cliente, né? Busque entender se ele ou alguém ligado a ele não usaria aquilo como uma necessidade, ou para a realização de um sonho, como eu falei, ou para a solução de um problema. Se simplesmente você liga, tem um crédito aqui disponível de X, tal. Tem pessoas que têm resistência. Outras não, como a gente chama, são pessoas tomadoras, né? Se pudesse pegar 20 vezes o empréstimo, pegaria as 20 vezes. Mas outras pessoas são mais reservadas, são mais cautelosas. E ainda assim, até para essas pessoas, isso é uma alternativa de solução. Você tem que entender que você, como vendedor, você está indo como solucionador financeiro para ela. Você está dando uma assessoria do que pode ser feito. Às vezes, como exemplo daquele cliente que quitou o carro, como eu falei, a pessoa pode estar fazendo um bom negócio porque ela está pagando no empréstimo consignado uns juros menor do que ela estava pagando na prestação do carro. Então, você veio como uma consultoria, uma assessoria financeira. Isso é muito legal. Você vê que ganhou dinheiro ajudando alguém, solucionando um problema para alguém.
Isso não é legal? Eu acho muito bacana quando a gente ganha dinheiro e se sente ali extremamente importante, fazendo um papel importante para o outro que às vezes esse outro nem esperava. É tão legal, é tão bom. E ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Porque aí você soluciona os seus sonhos, os seus projetos, os seus problemas. Isso é muito legal. E aí, continuando, né, nossa receitinha de bolo, você tem ali, né, naquele momento de conversa, aquele momento que você quebrou o gelo, né, tá estreitando essa relação, é importante que você passe segurança, que você passe transparência, que você se coloque à disposição, solícito, né? Com o intuito realmente de querer ajudar. As pessoas sentem isso na sua voz. Elas podem não estar te vendo, olhando nos seus olhos, mas elas sentem isso na sua voz, né? E quando você é claro no falar, quando você explica aquilo que você está ofertando, quando você tira uma dúvida e se a pessoa não entendeu, você explica de novo, né? Porque nem todo mundo entende as coisas com facilidade. E aí você se coloca no lugar do outro, porque tem coisas que você também não entende com facilidade. E não é legal quando alguém te explica de novo com maior boa vontade? É a mesma coisa. Eu já vi vendedores que não tinham paciência para falar com o cliente. Se você não tem paciência, lidar com o público é muito difícil, porque são pessoas diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes, lugares diferentes, educações diferentes, pensamentos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E não tem que ser. A gente tem que respeitar as diferenças do outro. E se você não tem paciência, fica um pouquinho mais difícil. Então, às vezes, se você não está num bom dia e você pegou um cliente que é um pouco mais, como eu vou dizer, precisa de um pouco mais de paciência no tratar, às vezes é melhor não fazer aquilo naquela hora, né? Você fala com ele que vai retornar a ligação, agenda um horário para esse retorno, né? Que horas eu poderia entrar em contato novamente com a senhora para lhe passar outras informações, né? Não queime aquele cartucho, porque tem dia que a gente realmente não tá bem, né? Ué, somos seres humanos. E aí, quando você pega um cliente como esse, anota, agenda um atendimento, um retorno, né? Se coloca solícito e diz que vai retornar. É melhor, porque você não perde a oportunidade. Vai que daquele cliente sai um grande contrato, né? A gente não tem como avaliar pela voz num primeiro momento se vai ser um bom cliente ou um cliente ruim. E às vezes aquele cliente que você não deu muita atenção, achou que não ia dar em nada, é o cliente que te surpreende com o teu melhor negócio no mês. Então quem trabalha com vendas não pode perder negócio. Quem trabalha com vendas, anote isso aí, não pode perder negócio. Ok? E todo cliente é um cliente em potencial. Todo cliente é um cliente em potencial. Então não subestime o teu cliente, se ele tinha uma voz chata ou se ele tinha uma voz legal. Às vezes o cliente legal é o cliente que vai fazer você perder tempo e não vai fechar nada. E aquele cliente que você não quis atender porque era chato, é o cliente que vai te dar a maior rentabilidade. Pensa nisso. Isso é muito importante. Tá? Vamos seguir? Então você passa segurança, transparência, tá? A sua voz tem que estar boa, tá? Como eu te falei, a gente não tá olhando nos olhos, mas a nossa voz,
expressa muita coisa. Então, se a sua voz estiver boa, se você estiver ali com uma entonação legal, com uma vibe bacana, isso às vezes quebra, né, o cliente do outro lado. O cliente às vezes está ali num mau humor e que já ia te dar um fora, que sabe te xingar. Ele já, quando você vem com educação, você já quebra o cliente. Com a voz agradável, você quebra o cliente. Ele pode até não fechar nada, mas você não vai se aborrecer, certamente. Então, são detalhes, gente, que fazem toda a diferença. Toda a diferença. É igual a pessoa que trabalha, né, por exemplo, no comércio, que atende os clientes. Se você entra numa loja e alguém já te recebe sorrindo, é outra coisa. Agora, se a pessoa te recebe com uma cara feia, né, tipo, se vira aí. A loja do lado tem alguém rindo pra mim, só me esperando. O mundo da venda, gente, é um mundo de concorrência o tempo inteiro. Porque da mesma forma que você está ligando para o teu cliente, inúmeros outros vendedores também estão fazendo isso. E se você não for agradável, o outro vai ser. E não adianta. O atendimento, nessa hora, faz toda a diferença. Mas toda a diferença. Porque você também é cliente. Então, lembra disso. Às vezes teu cliente pode estar irritado, mas você quebra ele com um sorriso na voz. Entendeu? Não deixa escapar essa, hein? Não deixa. Então, além disso, quando você passar a proposta para ele, chegar o momento de passar a proposta, e é claro, gente, aqui eu tô falando o seguinte, você não vai ficar 1 hora com o cliente no telefone, tá? Eu tô passando aqui para vocês alguns pontos que você sabe que isso é tudo muito dinâmico, tá? Você não precisa ficar ali horas e horas e horas com o cliente na linha. É claro que você vai encontrar clientes que vão querer te contar a vida, como tem passado, e aí você sempre, na medida do possível, trazendo esse papo por uma objetividade. É claro, porque você tem outros clientes para atender e fazer dinheiro, né? Então, com toda a educação, traz ali a objetividade para o negócio e apresenta a tua proposta. Você vai ter o feeling de sentir o momento de apresentar essa tua proposta. De repente, o momento de apresentar a tua proposta é logo depois da apresentação. Não precisa nem entrar muito no mérito de como está, como foi, tal. De repente, a deixa que o cliente vai te dar é justamente naquele momento. E aí, o que eu digo para você? Não perca a oportunidade. Não perca. Ah, mas a Gisele falou pra mim que eu tenho que contar uma história, que eu tenho que quebrar o gelo. Cada caso é um caso. Se você sentir o feeling, é o que eu falei há pouco, o feeling do vendedor não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. O teu feeling é muito importante para esse negócio. Não ignora o teu feeling. Acredita naquela vozinha que você está ouvindo no teu interior. É essa mesmo. Que às vezes você escuta e não dá muito assunto para ela. Sentiu o feeling que é o momento de apresentar a proposta? Faça isso. Sem sombra de dúvida. Se depois do boa tarde, olá, Elvira, como vai? Tal, eu sou Gisele, trabalho aqui no empréstimo consignado, tenho aqui uma proposta. Viu que a pessoa te deu aquele, né? Aquela abertura? Apresenta a proposta. Depois que você apresentar a proposta, se você sentir que é o momento de estreitar o laço enquanto ela avalia, aí sim faça isso, inverta essa ordem. Como dizem, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então você vai sentindo o feeling. Apresenta a proposta e depois se aproxima. Depois faz apresenta se aquilo é necessário, aonde aquilo se inseriria dentro, né, daquela realidade que a pessoa está vivendo. Tá? É muito importante essa avaliação e não adianta. Quem vai fazer essa avaliação é você.
Porque quem está com o cliente na linha, quem está ouvindo ali do outro lado, é você com o cliente, né? Então, apresenta a proposta, independente do momento, mas como é essa apresentação de proposta? Essa apresentação de proposta, ela tem que ser objetiva, tá? Bem objetiva. Quando você falar de dinheiro, da proposta em si, seja objetivo. O momento de conversar, o momento, né, da calmaria é na apresentação, é na busca da necessidade, é em outro momento. Na hora de ofertar, você tem que ser claro, objetivo. É a história do sim, sim, não, não. O valor disponível é em torno de, sempre em torno, tá, gente? Porque você não sabe exatamente quanto o banco vai liberar, ele te dá uma aproximação. Pode sair um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, para que não haja nenhum tipo de comprometimento, você coloca a proposta, a liberação é em torno de X, vão ficar em X parcelas de X, cai na sua conta em tantos dias, tal, a senhora começa a pagar daqui a X dias, ok? Tudo muito claro. O combinado não sai caro. Isso é a frasezinha que tem que estar na sua mesinha de cabeceira. O combinado nunca sai caro. Eu vejo muitos vendedores, infelizmente, cometendo grandes erros, porque querem fechar o negócio a qualquer custo e aí não passa as verdadeiras informações para o cliente e depois tem dor de cabeça. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se você for objetivo, você for claro, é isso? Sim, é isso. Não, não é isso. Você não vai ter dor de cabeça, porque ninguém vai poder dizer para você que você prometeu uma coisa e fez outra, que você disse A, mas era B. Então, sempre, gente, isso vai fazer você um vendedor diferenciado. Vai fazer você um operador diferenciado. E é isso que fideliza cliente. É isso que faz com que daqui a pouco ele vai te indicar a tia Joana, a tia Periquita, a tia Papagaia. É isso, papagaia? Enfim. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas ele vai te indicar os vizinhos, os parentes. Por quê? Porque você foi transparente, porque você jogou limpo, porque você disse o que era, o que não era, o que dava e o que não dava. E aquilo que você não tiver certeza, não tem problema você virar para o cliente e falar assim, olha, hoje eu não sei lhe responder isso, mas eu vou levantar essa informação. E eu volto para lhe dizer. Problema nenhum nisso, não é isso que vai fazer você deixar de vender. Tá? Então, passar sempre as opções, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E aí você pode usar estratégias, é claro, se a gente está falando de vendas, a gente tem que ter estratégia. Aquela estratégia do, vou tentar aqui uma coisa melhor para a senhora e tal. Não tem problema. Não tem problema nenhum usar estratégia técnica de venda, né? Para deixar o cliente ali mais interessado no negócio. Eu consegui aqui para a senhora uma condição melhor. A gente sabe que isso é estratégia que funciona. O cliente gosta da sensação de estar tendo uma vantagem, né, naquilo que ele está fazendo. Não tem problema. Desde que, na hora que for validar aquela proposta, coloque direitinho o que foi combinado. Até porque quando o banco entrar em contato com o cliente para fazer a formalização do contrato, vai estar escrito ali o valor liberado, as parcelas, o valor. Entendeu? Então, use sim suas técnicas, né? Mas, na hora da concretização, que fique bem claro para o cliente o que vocês combinaram, tá? E objeções. Objeções sempre existirão. O cliente vai te dar várias justificativas para não fazer. Mas o prazo é longo. E aí eu já falei num outro vídeo sobre a objeção do prazo ser longo, né? Enfim. Objeção, porque eu não quero fazer dívida. Mas para todas as objeções que ele te colocar, certamente você vai ter
algo para combater essas objeções, né? Ah, eu não quero fazer dívida, mas pense que não é uma dívida, é ali uma segurança, você está resolvendo um problema, você pode quitar esse contrato a qualquer momento, com desconto. Esse dinheiro pode te ajudar ou ajudar outra pessoa, né? A de repente está fazendo uma coisa que os juros é maior e aí você acaba jogando dinheiro fora, perdendo dinheiro. Se usar o consignado, você pode ver que no final das contas você vai sair lucrando. Ou seja, tem uma série de justificativas que você pode usar para o fechamento desse negócio. Legal, né? Vamos colocar isso em prática? Vamos performar cada vez mais vendas? Vamos aumentar nossa receita? Alcançar nossos 6 mil reais por mês em casa? Só depende de você e eu sei que você é capaz. Continua aqui com a gente. Tem muita coisa legal ainda pra gente falar. Obrigada pela atenção e a gente se vê.